Capítulo 12 – Em busca da bruxa má. O soldado de barba verde caminhou com o grupo pelas ruas da cidade das Esmeraldas até eles chegarem ao alojamento onde morava o guarda dos portões. O guarda destrancou os óculos de todos, colocou de volta na caixa grande e depois abriu educadamente a porta para os nossos amigos. – Qual é a estrada que leva para a bruxa má do oeste? Perguntou Dorothy. – Não existe estrada para lá? Respondeu o guarda dos portões. Ninguém nunca pensa em ir para aquele lado. Como então podemos encontrar a bruxa má? Perguntou a menina. É fácil, respondeu o homem. Quando ela souber que vocês entraram na terra dos Winks, irá encontrar vocês e transformá-los em escravos dela. Talvez não, porque nossa ideia é destruir a bruxa, respondeu o espantalho. Ah, isso é muito diferente, disse o guarda dos portões. Ninguém jamais destruiu a bruxa antes, e por isso achei naturalmente que ela iria transformar vocês em escravos, como fez com todos os outros. Mas tomem cuidado porque ela é malvada e feroz, e pode não concordar com essa destruição. Andem sempre para o oeste, onde o sol se põe, e não tem como deixar de dar com ela. Agradeceram ao guarda dos portões e se despediram dele, tomando o rumo oeste, caminhando por campos de relva macia, salpicada aqui e ali de margaridas e botões de ouro. Dorothy ainda usava o belo vestido de seda verde que tinha posto no palácio. Mas agora, para sua grande surpresa, descobriu que não era mais verde, mas todo branco. A fita em torno do pescoço de Totó também perdeu a cor verde e ficou branca como o vestido de Dorothy. A cidade das Esmeraldas logo ficou muito para trás. À medida que avançavam, o terreno ia ficando mais acidentado e ondulado, pois não havia fazendas nem casas nesse país do oeste, e o solo não era cultivado. Durante a tarde, o sol ardeu bem quente em seus rostos, pois não havia árvores para fazer sombra. Tanto que mesmo antes de anoitecer, Dorothy, Totó e o leão estavam cansados e se deitaram na relva a adormecer, guardados pelo lenhador de lata e pelo espantalho. A bruxa má do oeste podia ter um olho só, mas ele era poderoso como um telescópio e enxergava tudo. Assim, sentada na porta do seu castelo, ela olhou ao redor e viu Dorothy dormindo, estendida no chão, cercada por seus amigos. Estavam bem distantes, mas a bruxa má ficou furiosa ao vê-los em seus domínios e tocou um apito de prata que trazia ao redor do pescoço. Na mesma hora, chegou correndo de todas as direções um bando de lobos imensos. Tinham um pescoço longo, olhos ferozes e dentes afiados. Encontrem essas pessoas e façam todas em pedaços, disse a bruxa. Não quer escravizar ninguém? Perguntou o chefe dos lobos. Não! Um é feito de lata, o outro de palha. Uma é uma garota e outro um leão. Nenhum deles presta para trabalhar, então pode despedaçar todos eles. Muito bem, disse o lobo e saiu correndo a toda velocidade, seguido pelos outros. Foi uma sorte o espantalho e o lenhador de lata estarem acordados e terem escutado todos os lobos que se aproximavam. A luta é minha, disse o lenhador. Fiquem atrás de mim, que eu enfrento os lobos quando forem chegando. Agarrou seu machado que tinha afiado ao máximo, e quando o chefe dos lobos chegou, o lenhador de lata golpeou seu pescoço e separou a cabeça do corpo, matando a fera imediatamente. Assim que levantou de novo o machado, outro lobo apareceu e também foi morto pelo gume afiado da arma do lenhador de lata. Eram 40 lobos e 40 vezes o lenhador levantou o machado e matou um lobo. No final, estavam todos mortos e empilhados diante do lenhador. Então, ele baixou o machado e sentou ao lado do espantalho. Foi uma ótima luta, amigo! E esperaram Dorothy acordar no dia seguinte. A menina ficou bastante assustada quando viu a pilha de lobos peludos mortos, mas o lenhador de lata lhe explicou o que tinha acontecido. Ela agradeceu o amigo por ter salvado a vida deles e sentou para tomar o café da manhã antes de continuarem sua viagem. Naquela mesma manhã, a bruxa má veio até a porta do seu castelo e olhou em volta com o olho que enxergava tudo. Viu todos os seus lobos mortos
e os estrangeiros ainda viajando pelas suas terras. Ficou mais furiosa ainda do que antes e tocou 2 vezes o apito de prata. Na mesma hora, um bando imenso de corvos ferozes chegou voando de toda parte, tantos que até cobriram o céu, e a bruxa má disse ao rei dos corvos: "Vá agora mesmo voando até esses estrangeiros, arranque seus olhos com o bico e depois reduza todos a pedacinhos." Os corvos ferozes saíram voando juntos em busca de Dorothy e seus companheiros de viagem. Quando a menina viu as aves se aproximando, ficou com medo, mas o espantalho disse: "Essa batalha é minha! Deitem-se no chão atrás de mim, que ninguém vai sofrer nada." Todos se deitaram no chão, menos o espantalho, que de pé esticou os braços. Quando os corvos o viram, ficaram com o medo como sempre ficam diante de um espantalho e não se atreveram a chegar mais perto. Mas o rei dos corvos disse: "É só um boneco recheado na forma de um homem. Vou arrancar os olhos dele com o bico." O rei dos corvos atacou o espantalho, que agarrou a ave pela cabeça e torceu seu pescoço. Então outro corvo voou para cima dele e o espantalho torceu seu pescoço também. Eram 40 corvos e 40 vezes o espantalho torceu o pescoço, até finalmente estarem todos mortos a seus pés. Então ele disse aos seus companheiros que se levantassem e novamente continuaram sua viagem. Quando a bruxa má olhou de novo e viu todos os seus corvos mortos e empilhados no chão, ficou realmente furiosa e soprou 3 vezes o seu apito de prata. Na mesma hora, ouviu-se um grande zumbido no ar e um enxame de abelhas negras veio voando na direção dela. "Procurem os estrangeiros e matem todos de ferroadas!" ordenou a bruxa. E as abelhas se viraram e saíram voando o mais depressa que podiam, até chegarem onde Dorothy e seus amigos estavam caminhando. Mas o lenhador de lata tinha visto a chegada do enxame e o espantalho já tinha resolvido o que iam fazer. "Tirem a minha palha e espalhem toda por cima da menina, do cachorro e do leão", disse ele para o lenhador. "Assim as abelhas não vão conseguir picar nenhum deles." Foi o que o lenhador de lata fez. Dorothy se deitou ao lado do leão com Totó nos braços e ficaram os 3 todos cobertos pela palha. As abelhas chegaram e só encontraram o lenhador de lata para picar. Então mergulharam sobre ele e quebraram seus ferrões na lata sem nem arranhar o seu corpo. E como as abelhas não conseguem mais viver depois que perdem o ferrão, foi o fim das abelhas negras, que caíram todas amontoadas em volta do lenhador de lata como uma pilha de carvão em pedacinhos. Em seguida, Dorothy e o leão levantaram e a menina ajudou o lenhador de lata a rechear o espantalho com sua palha novamente, até ele voltar à mesma forma de sempre. Então recomeçaram sua viagem mais uma vez. A bruxa má ficou tão enfurecida quando viu suas abelhas negras amontoadas como carvão em pedacinhos, que bateu o pé e rangeu os dentes. Então, chamou uma dúzia dos seus escravos, que eram os Winks, e entregou lanças afiadas a eles, ordenando que atacassem os estrangeiros. Os Winks não eram um povo corajoso, mas precisavam obedecer às suas ordens. Então, saíram andando até chegarem a Dorothy. Mas aí o leão soltou um rugido terrível e saltou na direção deles, e os pobres Winks ficaram tão assustados que correram de volta para a bruxa o mais depressa que podiam. Quando chegaram ao castelo, a bruxa má deu-lhes uma surra de correia e mandou-os de volta para o trabalho, antes de sentar para decidir o que faria em seguida. Não entendia como cada um dos seus planos para destruir aqueles estranhos tinha fracassado, mas era uma bruxa poderosa, além de má, e logo resolveu o que iria fazer. A bruxa má do oeste era terrivelmente má. Havia escravizado um povo inteiro. O que será que ela estaria preparando para os nossos amigos agora? Será que eles vão conseguir escapar? Eu não vou contar isso agora. Na próxima leitura eu continuo o capítulo 12.